Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos aqui na igreja fazendo a gravação desse bate-papo aqui com o meu entrevistado. Daqui a pouco vou falar sobre ele. Mas nós vamos começar, como sempre fazemos aqui, com uma oração. E depois dessa nossa oração, a gente vai entrar nesse bate-papo, que você com certeza já sabe do que se trata. Mas depois da oração a gente faz uma introdução e aí eu apresento aqui o convidado de hoje no canal Busca. Fechemos os olhos. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde, pela oportunidade que nós temos de conhecer mais a respeito de um assunto tão importante que está realmente gerando muita polêmica. Pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu poder, ilumina esse nosso bate-papo aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, quem está aqui comigo é o Christopher, ele já me autorizou a chamar ele de Cris. Vocês aí do canal já sabem que eu já tenho falado desde o vídeo anterior, que intitulei a Pandemia e Teoria da Conspiração. Eu tenho falado desde lá que eu estou para entrevistar uma pessoa e nós vamos falar um pouco sobre a vacina. Então está aqui o vídeo que eu prometi. Muitos de vocês colocaram aí perguntas aí no último vídeo que eu postei. Eu vou transferi-las todas agora para o Christopher. Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Num vídeo um pouco diferente hoje de bate-papo. Então, quem está aqui do meu lado, eu repito, é o Christopher, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho dele, sobre ele agora. Então, Christopher, fala um pouquinho para a gente quem é você, onde você nasceu, a sua idade, casado, solteiro, fala um pouco sobre você. Bom, meu nome é Christopher de Andrade, eu nasci aqui nos Estados Unidos e eu morei 1 ano no Brasil, fiz a primeira série lá no Brasil e eu fui alfabetizado lá, foi lá que eu aprendi a falar português, escrever em português. E daí desde os 7 anos eu estou morando aqui nos Estados Unidos e eu tenho 28 anos agora, sou casado e sou cientista. Que beleza, muito bem. Eu conheci o Cris através da mãe dele, a Keila, que frequenta aqui algumas igrejas nos Estados Unidos, agora está frequentando, ela é brasileira, está frequentando a igreja aqui do college, e ela canta muito bem, e está até pregando agora, recentemente começou nessa lida de pregador. Christopher, me fala um pouquinho agora, ou fala para a gente aqui um pouquinho agora sobre a sua formação. Eu falei lá no meu canal que eu entrevistaria um cientista, ou um pesquisador. Então fala um pouquinho qual é a sua área de pesquisa, qual é a sua formação. Ok, então eu fiz um bacharelado em bioquímica na Southern Adventist University, no Tennessee, e a minha área de pesquisa é isso mesmo, desenvolvimento de medicinas, remédios, principalmente vacinas. Eu trabalhei na Moderna, agora estou trabalhando numa outra companhia que também trabalha com vacinas, e a minha área mesmo é pesquisa da célula, de remédios, como é que a gente pode desenvolver um remédio mais eficácio e entregar para as células e para os lugares que são necessários. Muito bom. Muito bem, então aí um pouquinho do nosso convidado de hoje, o Christopher. Bom, eu vou chamar você de Cris, como a gente combinou. Eu queria que você mostrasse aí pra gente a sua garrafinha. ele trabalhou na Moderna e ele veio me provar que ele realmente trabalhou na Moderna. A garrafinha da Moderna, que legal. Uma questão importante que eu vou tratar agora, Cris, antes da gente entrar realmente nas perguntas que me foram passadas, e acredito eu as mais importantes sobre a vacina do Covid. Você foi alfabetizado no Brasil, veio para cá com 7 anos, né? Você disse. Eu nasci aqui, mas eu fui para o Brasil com 6 anos. Eu fiz a primeira série lá, fui alfabetizado em português. Daí eu voltei aqui para os Estados Unidos com 7 anos. Ok. Então, vocês vão perceber que em um ou em outro momento, talvez ele tenha alguma dificuldade de pronunciamento de alguma palavra em português. Eu quero dizer para vocês que isso é extremamente comum. Eu estou aqui na América vai fazer 6 anos e eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha chegou aqui, bom, ela hoje tem 19 anos, inclusive foi aniversário dela agora recente, fez 19 anos, ou seja, ela veio do Brasil com 13 e ela já tem alguma dificuldade, às vezes, em uma ou outra palavra em português. A minha filha menor, muito mais dificuldade ainda. Então, quero alertar e avisar, comunicar ao pessoal que está assistindo
que essa dificuldade é normal, já que ele foi alfabetizado lá no Brasil muito pouco. Então, basicamente, a vida acadêmica dele foi toda aqui nos Estados Unidos. E, diga-se de passagem, ele é casado com uma americana, não é isso? Então, o cotidiano dele é todo em inglês. Então, até conversamos antes, ele disse para mim que ele teria que fazer uma pesquisa e fazer algumas traduções de alguns termos técnicos para o português, porque realmente ele não sabia, ok? Então, já estou te adiantando que isso vai acontecer aqui no nosso bate-papo. Ele pode esquecer uma outra palavra, mas isso não vai afetar em nada o conhecimento que a gente vai tentar trazer para vocês. Sem mais delongas, Cris, eu quero te fazer a primeira pergunta. Bom, para quem está aí nos vendo também, nós colocamos aqui uma lousa para facilitar o seu conhecimento, a transmissão do conhecimento que o Cris vai passar aqui para a gente agora. Cris, a primeira pergunta que eu preciso te fazer, estou aqui com a minha colinha, por que você acha que essa vacina do Covid está tendo tanta rejeição? Recentemente eu vi aqui nos Estados Unidos, está diminuindo a quantidade de pessoas que são reticentes a essa vacina. Ou seja, essa rejeição está diminuindo. Mas ainda assim o número é muito grande daqueles que não querem tomar a vacina. Pergunto, por que você acha que essa vacina está encontrando tanta rejeição, não só na população americana, mas no mundo inteiro? Eu acho que uma coisa muito importante é que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele fez muita besteira, vamos dizer, a relação sobre a informação da doença do coronavírus, né, o Covid-19, o Covid-19. Ele falou que a gente não precisava se preocupar sobre essa doença, que um dia iria desaparecer e que... Enfim, ele fez essa doença, ele fez nos sentir como se essa doença não fosse uma coisa tão séria. Mas, infelizmente, é uma doença muito séria e fatal, né? Mata muitas pessoas. Então, quando as pessoas assistem o presidente falando sobre essas coisas e falando sobre a doença nessa maneira, ele tem muito poder. Ele consegue influenciar muitas pessoas pelo que ele fala. Então, as pessoas que não têm o conhecimento científico ou o conhecimento acadêmico sobre essa área, elas acreditam o que ele fala, porque ele é uma pessoa que tem poder, ele tem autoridade e ele é o presidente. Então, as pessoas acreditam no que ele fala. Ele tem os cientistas que trabalham por ele, que avisam ele sobre o que está acontecendo. Então, as pessoas assumem que ele sabe do que ele está falando. Está falando, às vezes, as pessoas pensam que ele fala muitas vezes com base nos cientistas que estão por trás dele, mas nem sempre, né? Nem sempre. Inclusive, às vezes, os cientistas, quando eles fazem entrevistas nos canais Fox News, CNN, eles falam que eles dão as suas opiniões pro Trump, só que ele fala o que ele quer. Então... essa é uma coisa muito importante. Então, as pessoas... O segundo ponto é a tecnologia, né, dessa vacina. É uma coisa nova. E é normal para nós, seres humanos, ter medo de uma coisa que nós não conhecemos. Perfeito. Né? Então, eu acho que essa combinação dupla da doença não ser tão séria e também, por falta de conhecimento dessa tecnologia... tem levado muitas pessoas a ter medo dessa vacina. Ok, infelizmente é uma realidade. Agora, se uma pessoa perguntar para você, como pesquisador, qual seria a sua resposta particular em relação com base no conhecimento que você tem? Cris, a vacina, com base no conhecimento que você tem, a vacina é segura? Qual é a sua resposta? Eu creio que sim, 100% segura. Inclusive, ontem eu tomei a vacina da Moderna. E eu não virei um crocodilo, igual o Bolsonaro falou que algumas pessoas iriam virar. Então, eu tô aqui, eu tô bem, eu não tô me sentindo mal. E daqui 30 dias eu vou tomar a segunda dose. E daí pronto. Você fala, daqui a pouco você vai falar um pouco dessa tecnologia da vacina. Essa vacina, ela tem um nível muito alto de eficácia, né?
e esses dias eu estava vendo alguns dados. Em relação a outras vacinas, é muito superior, né, a eficácia dessa vacina. É por causa dessa tecnologia ou algum outro fator faz com que essa vacina seja tão eficaz assim? Eu acho que tem um pouco a ver com a tecnologia, mas a grande diferença, vamos usar o exemplo da vacina da influenza. Uhum. A influenza tem dezenas de tipos de vírus diferentes que causa a doença chamada influenza. Uhum. O Covid-19 só acontece desse coronavírus, né? O SARS-CoV-2, eu acho que é. Eu tenho que... COVID-2, Então, essa doença só é causada por esse tipo de vírus. Uhum. Então, quando a gente desenvolve uma vacina para tratar influenza, a gente tem que incluir partes do vírus ou elementos do vírus para criar imunidade para um certo número de vírus diferentes. Não é só um vírus. Então, e esses vírus também são... eles podem mutar devido à mutação. Uhum. E depois que o vírus muta, daí não dá para... A vacina já não é mais eficaz para aquela mutação. Exatamente. Então, por isso que quando a gente vê a vacina da influenza só tem eficácia de 50%, 60%, é por causa disso. Porque tem vários tipos de vírus que causam essa doença e também porque tem muita mutação que acontece. Ok. E já no Covid-19, a gente tem basicamente o vírus, embora agora parece que surgiu aí já uma primeira mutação, vamos dizer assim, mas ainda estão em estudos, mas realmente ficou claro. Ainda sobre a vacina, daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes de como funciona essa tecnologia da vacina. Com base nos seus estudos e com base nas informações que você obteve em relação à vacinação aqui nos Estados Unidos, que está um pouco atrasada, qual seria, supostamente, o pior efeito colateral dessa vacina? Falamos aqui da segurança da vacina, né? Falamos em segurança, a gente já logo pensa em efeito colateral. Pois é, então, tem algumas pessoas que já têm a tendência de ter reações alérgicas severas. Tem algumas pessoas que tiveram uma reação severa com essa vacina da Moderna e da Pfizer. Quer dizer, eu não sei se da Moderna também deu problema, mas eu sei que uma das vacinas da coronavírus deu problema, né? Alergia severa. Então, pelo que eu li, foram 7 pessoas em 277 mil pessoas até dezembro. Então, foi um número muito pouco, né? Muito, muito pequeno. E é uma coisa normal. Todas as vacinas as vacinas têm uma certa porcentagem da população que reagem de uma maneira severa. Mas isso é normal. Inclusive, até remédios, né, me parece. Até remédios. Uhum. Até remédios, tipo... Tem gente que toma remédios para dor, opioides, né? Isso aí tem várias pessoas que têm alergia. Ou antibióticos, tem pessoas que têm alergia a antibióticos. Então, é uma coisa normal, é uma coisa que existe nesse mundo de medicina. Uhum. Não existe um remédio assim, que não tem nenhum efeito colateral. Okay. Todos têm. Mas também essa questão sobre por que as pessoas têm que permanecer no hospital, ou onde eles tomam a vacina por 15 ou 30 minutos, isso é normal, é o protocolo normal. Todas as pessoas que tomam a vacina sempre têm uma chance de ter uma alergia severa, uma reação severa, e faz parte do protocolo para o paciente ser cuidado pelo médico, né, para ver se tem alguma reação por 15, 30 minutos. Algumas pessoas têm feito uma ligação da vacina ser... da pesquisa da vacina ter sido um período muito curto com esses casos de alergia. Não necessariamente pelo que você está falando. Se essa vacina tivesse já 10 anos, vamos supor, 5 anos sendo desenvolvida, e quando fosse efetivamente... ser dada na população, teria esses casos também de alergia. Não faria diferença isso, pelo que você está falando. Com certeza. Não tem nada a ver com
o tempo que demorou para desenvolver essa vacina. Porque o legal dessa tecnologia, o que é muito interessante, é que a única coisa que muda é o RNA mensageiro que existe dentro do nanopartículo lipídio, né? Então, a coisa que demorou mais tempo para desenvolver foi esse nanopartículo lipídio, essa gordura, a esfera de gordura, né? Que eu vou explicar depois. E o RNA mensageiro que a gente coloca dentro, isso aí é uma coisa que já foi bem pesquisada faz anos. A gente já sabe qual RNA mensageiro produz a proteína que pode levar até uma reação dentro do corpo para criar anticorpos, né? Para criar esse sistema de defesa. Então, não é uma coisa assim que parece que foi desenvolvida no último minuto. E foi, mas o resto da tecnologia já foi pesquisada faz anos e anos e anos. Pelo que você está falando, já estava bem encaminhado. Já estava bem encaminhado e se utilizaram essas pesquisas já há muitos anos e aplicaram a vacina do Covid, seria isso? Exatamente. Oh, interessante. Ok, já vamos entrar nessa questão da tecnologia em si. Você mencionou algumas, logo no começo nós falamos aqui um pouco sobre a rejeição da população em relação à vacina, por causa dessa tecnologia nova que a gente vai entrar. Uma pergunta que não quer calar. Você como pesquisador, quando não é minha área, então eu assisto um vídeo, às vezes é de uma pesquisadora também, ou de um pesquisador, ou de uma médica, de um médico, enfim, alguém da área da saúde, ou mesmo não, mencionando algumas coisas, eu não sei dizer exatamente se aquilo é verdade ou mentira, porque eu não tenho esse conhecimento, porque não é realmente minha área. Se tratando agora de algo desse bate-papo, se tratando da sua área, eu pergunto, quais são as principais mentiras, falsas verdades que você tem visto na internet a respeito da vacina? Então, eu acho que uma das grandes falsas verdades, vamos dizer, é que tem metais pesados, né, na vacina. Isso dá para qualquer pessoa pesquisar na internet, vai no Google, quais que são os ingredientes da vacina da Moderna, da Pfizer, dá para ver lá, e não tem nenhum químico lá, nenhuma parte da vacina que tem metal. Não existe. Então, tem umas teorias de conspiração que existem esses metais pesados na vacina e que, quando você toma, enche o seu corpo de metais pesados e você vira uma torre de 5G. Isso não existe. Isso ficção. É ficção, completamente ficção. Outra falsa verdade que está sendo circulada aí na internet é que o RNA mensageiro que existe dentro da vacina pode se misturar com o nosso DNA e nos tornar em quimeras. Quimera é um experimento, uma experiência em que uma espécie, o DNA de uma espécie se mistura com o DNA de outra espécie. Okay. Então, você tem uma mistura de espécies, vamos supor. Então, isso se chama quimera. Okay. Só que isso não acontece com a vacina, e eu vou explicar depois. Mas RNA mensageiro e DNA não se misturam. Essa vacina não tem o risco de mudar o DNA do ser humano? Não tem. Não tem esse risco? Não, e eu posso até dizer que é impossível. Ok. Bom, então, nós temos algumas outras perguntas aqui, mas essas perguntas acho que vão se encaixar melhor quando você, então, nos explicar aqui como é que funciona, então, essa nova tecnologia. Começou quando, pelo menos mais ou menos, que você mencionou, já tem um tempo que já tem sido feita a pesquisa nessa área e depois só se aplicou a necessidade do Covid, da vacina para o Covid. Então, explica para a gente mais ou menos aí como começou e como é que funciona. Ok, então tem dois tópicos que eu tenho que abordar aqui, okay. Porque a vacina tem dois elementos que são importantes. A primeira
parte mais importante seria o RNA mensageiro, né? Então, nós já sabemos como é que funciona o RNA mensageiro no nosso corpo. E isso foi bem pesquisado nos anos 90 devido ao projeto genômico que foi fundado pelos Estados Unidos e o presidente Bill Clinton. Então, nós já sabemos todo o DNA que existe no genoma humano e estamos pesquisando até hoje em dia quais que são as funções de todos os genes que existem no nosso DNA. Então, sabendo como é que funcionam nossos genes, a gente pode saber como manipular ou como consertar erros que ocorrem no nosso corpo, né? E o outro tópico seria esse tópico de nanopartícula lipídico, né? Então, eu vou explicar, vou desenhar aqui. Vou desenhar a nossa célula. Esse aqui está em 2 dimensões, mas na verdade existem 3 dimensões, né? Então, aqui nós temos a membrana celular. E aqui eu vou desenhar o núcleo e outras organelas que existem dentro da nossa célula. Então eu vou fazer um zoom aqui na nossa membrana celular. Nessa membrana celular é formada de uma bicamada fosfolipídica. Então o que significa isso? A gente tem umas moléculas. Esses círculos são um grupo de fosfato. Daí aqui essas pernas que a gente vê que saem desses círculos são os lipídios. Então é uma bicamada. Então tem 2 camadas. Então nós temos 2 folhas, vamos dizer, de fosfolipídios. E esse nanopartículo que a gente desenvolveu na Moderna e que na Pfizer também desenvolveram, eles estavam tentando imitar esse sistema. Então, no nosso corpo, as nossas células, elas conseguem se comunicar por meio de vesículas. Não o órgão vesícula, mas a organela vesícula. E deixa eu desenhar aqui. Quando uma célula quer mandar uma mensagem para outra célula, vamos supor que tem algumas proteínas ou hormônios que uma célula quer transmitir para outra célula. Eu vou desenhar aqui com símbolo de... não de mais. Vou colocar um símbolo de estrela. Os hormônios. Esses hormônios chegam assim perto da bicamada fosfolipídica. Daí elas começam a formar um balão. Então a membrana celular começa a expandir assim, Daí os hormônios, Daí os hormônios começam a entrar aqui. Daí, depois de um certo tempo, essa parte da membrana celular, ela se emenda de novo. Daí nós temos uma vesícula aqui. Ela se separa. Ela se separa. Daí essa vesícula pode ir para outra célula e se emendar. E seria exatamente do jeito ao contrário. Então, em vez de formar... Em vez de sair, ela entra. Em vez de sair, ela entra. E entra do mesmo jeito. Ela emenda com a membrana celular. Daí o conteúdo da vesícula entra dentro da célula. Os hormônios ou proteína, qualquer coisa que é necessário para outra célula, está dentro aqui e entra dentro da célula. Então, essa vacina tenta imitar esse sistema. Esse sistema de extrair hormônios ou qualquer sinal da célula de uma vesícula chama endocitose e exocitose. Então,
a vacina da Moderna e da Pfizer, eles criaram um meio de imitar essa vesícula, que é a partícula nanopartícula lipídica, né? Uhum. Então, quando você pesquisar os ingredientes da vacina, você vai ver vários lipídios. E esses são os componentes que fazem essa vesícula. Uau. E dentro da vesícula eles colocam o RNA mensageiro. Agora eu vou explicar por que é impossível o RNA mensageiro se misturar com o nosso DNA. Porque Deus, ele projetou a nossa célula de uma maneira realmente incrível. Realmente incrível. Então, aqui nós temos o núcleo. Ok. Vou escrever aqui, núcleo. Uhum. E dentro do núcleo tem todo o nosso DNA, que é o código de todas as proteínas que o nosso corpo usa e determina o cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, da nossa pele, a altura, tudo. Ok. Está aqui dentro da célula. Está tudo aqui dentro. E é uma molécula que é bem sensível e pode ter mutações e pode ter muitos danos que acontecem no DNA. Então, Deus criou vários mecanismos para lidar com isso e para proteger o DNA. Então, uma dessas coisas, nós temos que entender para entender como é que funciona a vacina, a gente tem que compreender como é que o nosso corpo produz proteína. Ok. Então, todas as nossas proteínas existem o código para proteínas específicas, né? Específicas. Todas as instruções para criar essa proteína existem aqui dentro do DNA. Ok. Só que não faz sentido para as fábricas de proteína, vamos dizer, tem organelas dentro da célula chamado ribossomos, elas que ajudam a produzir as proteínas. Ok. Não faz sentido para os ribossomos, eu vou desenhar aqui com um ponto vermelho e rosa aqui. Não faz sentido para esses ribossomos entrar dentro do núcleo e criar as proteínas dentro do núcleo, porque daí ocorre um risco de mutação ou pode ter algum dano no DNA. Então isso não acontece naturalmente? Isso não acontece naturalmente. O que acontece naturalmente é o que a gente chama da dogma central de biologia, que é replicação. Ele tá vendo ali a colinha em português. Eu tô vendo aqui minha cola em português, gente. O inglês ele domina, mas o português... Então, deixa eu apagar aqui e vou escrever. Daí depois eu vou desenhar um zoom assim, do núcleo e o que acontece dentro do núcleo. Ok. Mas é importante a gente... E daí a gente vai entender como é que funciona a tecnologia da vacina. Exatamente. Então, nós temos replicação, daí transcrição e tradução. Ok. Tradução. Então, replicação. Vou desenhar aqui um núcleo, um zoom assim do núcleo. Ok. Aquele que você tinha desenhado primeiro era a célula inteira e o núcleo no meio. Agora esse seria só o núcleo, uma imagem maior. Exatamente. Ok. O DNA dentro do núcleo é todo dobrado assim, enrolado, e o nosso corpo tem que estender, desdobrar o DNA para acessar o gene que tem o código para criar essa proteína. Então, o que acontece é que uma das maneiras que Deus projetou na célula para nos proteger e para a gente poder sobreviver é que a gente faz uma cópia do gene. Então, vamos supor a gente quando há necessidade de uma proteína específica, seria isso? Exatamente. Então, vamos supor que nós vamos fazer a proteína banana. Não é... vou fazendo em letras maiores para
para ser mais fácil para ver. Nós vamos fazer que a gente quer produzir uma proteína banana. Ok? Vamos supor que essas são as bases do DNA, né, que nós precisamos. Daí, a nossa célula consegue chegar no ponto certo do DNA, onde existe o gene que tem esse código banana. Para fazer exatamente isso. Para fazer exatamente isso aqui. Então, a gente o nosso corpo replica o DNA em RNA mensageiro. Então, isso que é RNA mensageiro, é uma cópia do DNA daquela informação dessa específica. informação. E eu vou explicar mais depois, mas o que acontece? A gente usa essa cópia para fazer a proteína. Okay. Então, essa cópia sai do núcleo, daí é traduzida em proteína. Ok. Né? Então, a gente tem um mecanismo, uma máquina de enzimas e proteínas que conseguem desenrolar o DNA e separar o DNA, porque o DNA tem dois lados, né? Que são juntos. Então, consegue separar, daí faz uma cópia do gene. Daí vamos supor que aqui essa é a cópia do gene banana. Para produzir a banana. Para produzir. Então, esse aqui é o gene banana para produzir a proteína banana. Né? Então, o que acontece? Isso aqui chama pré-RNA mensageiro. Ok. Então, os nossos genes são altamente complexos. E talvez uma célula na nossa boca precisa de uma versão dessa proteína banana, mas uma célula que existe no nosso cérebro ou no nosso pé também precisa dessa proteína banana, mas talvez uma versão diferente. Não são iguais. Não são iguais. Tem uma função similar, mas dependendo do ambiente que ela existe, tem que ser produzida, é um pouco diferente. Então, o nosso gene, em vez de ser banana, vamos supor que tem... Eu vou escrever em duas cores diferentes para ser mais fácil. A gente tem informações extras. Que não são desnecessárias, mas para essa proteína são desnecessárias. Ou seja, não são iguais. É mais ou menos igual, mas não é igual. Então, esse é o nosso gene. Esse é o nosso código. Mas, se a gente colocar esse RNA mensageiro no ribossomo, ele vai produzir uma proteína que não faz sentido, porque se você ler aqui, não está escrito banana. Então, o que tem que acontecer é um fenômeno chamado splicing. É assim em português também, não é só... inglês, não. É que foi descoberto aqui na América e nos Estados Unidos, então... o nome infelizmente é assim que acontece. Os nomes são em inglês e o resto do mundo tem que se aceitar. Então, o que é splicing? Esse fenômeno de splicing é uma edição desse pré-RNA mensageiro para que, no final, a gente tenha banana. Porque é isso que a gente está precisando, né? Então, ele corta o que não é necessário. Ops, escrevi um A extra aqui. Entendi. Desculpa. Mas tem aqui. N-A, banana. Isso, ok? Perfeito. Então, ele corta o que não é necessário para aquela proteína específica. Daí depois a gente acaba com um RNA mensageiro que fala banana, né? E essas partes que são cortadas fora são introns, é assim em português também, não é? E o que permanece chama exons. Exons, introns. Então, o que acontece? Tem mais uma modificação que acontece. Daí tem um lado, vamos dizer, 5 linhas e 3 linhas. Eu não vou entrar em detalhes porque é meio que complexo, mas né? Ajuda a gente a ver que tem o RNA mensageiro tem duas pontas. Então, deixa eu desmanchar aqui porque daí vai ser mais fácil para a gente visualizar aqui o que está acontecendo. É bem complexo, né? É bem complexo, mas é um fenômeno que acontece no nosso corpo no dia a dia
e que é natural, é uma coisa que o nosso corpo faz toda hora, todo segundo, que é necessário para a gente sobreviver, porque a gente precisa de produzir proteínas e hormônios para sobreviver. Diariamente. Diariamente, é necessário. Uhum. Então, eu vou dar um zoom aqui nesse gene banana. Vou escrever aqui, banana. Vamos supor que esse lado é o 5' e esse lado aqui é o 3'. Ok. Uma coisa que é extremamente importante de saber sobre o núcleo também é feito de uma bicamada fosfolipídica. Só que também tem poros, tem proteínas que são tipo portões, que não deixa nada que não é supor se entrar dentro do núcleo entrar. Uhum. Lembrando que isso aqui é o núcleo. No começo você fez o desenho grande que era a célula. Aqui tem a e esse célula. é só o núcleo. Aonde esse aqui é está só o DNA. núcleo. Exatamente. Obrigado, pastor. Ok. É bom. Beleza. Então, esse pré-RNA mensageiro, ele não consegue sair do núcleo porque não tem as modificações corretas. Tem algumas coisas que tem que acontecer. Então, no lado 5', os enzimas dentro do núcleo colocam um capacete. A gente chama a capa 7-metilguanosina. Não vou escrever tudo que é meio complexo, mas eu vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui um chapéu, uma capa no lado 5'. Daí no lado 3', a outra modificação que é feita é um caldo poli-A. O que isso significa? As proteínas dentro do núcleo adicionam mais As no final. E isso ajuda a fazer essa cópia de pré-RNA mensageiro ser mais estável dentro da célula, porque se a célula vê um RNA mensageiro que não tem essas modificações, é destruída imediatamente. Nossa, o próprio corpo já está... O próprio corpo já sabe, porque é uma coisa muito delicada. É uma informação muito importante, então o nosso corpo foi projetado para lidar com esses proteger o DNA. Exatamente. Então, depois que tem essas duas modificações do capacete e o caldo poli-A, daí essas proteínas na membrana do núcleo, elas detectam isso e deixam o RNA mensageiro sair do núcleo, daí entra no citoplasma, que é o líquido dentro da célula. Ou citosol, que inclui o líquido e todas as organelas. Então, Ok, então ele saiu do DNA com a informação específica para aquilo que precisava, que você está chamando de banana, seria uma proteína que o corpo estava necessitando naquele momento. Então saiu agora, depois dessas modificações, está fora do núcleo. Exatamente. Então, uma coisa importante de distinguir aqui é que o DNA continua dentro do núcleo. Porque só saiu uma cópia. Só saiu uma cópia. E, inclusive, DNA tem as bases A, C, G e T. RNA mensageiro tem A, C e G também, mas tem U. Em vez de T, é U. Então, é diferente. O nosso corpo consegue saber que U significa T, mas é uma diferença química. É completamente diferente o U e o T. E outra coisa também, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o DNA não tem o hidroxilo, que é um grupo OH, hidroxilo que a gente chama na química, no carbono 2'. Não tem esse grupo. Mas o RNA mensageiro, o RNA em si, tem esse grupo de hidroxilo. Então, o que isso significa? Isso significa que... Essa é a diferença do DNA e do RNA. Então, a diferença entre DNA e RNA é o T e U, né? O DNA tem o T, o RNA tem o U. E o DNA, em inglês, é deoxyribonucleic acid. Oxigênio. Não tem D, deoxy. E RNA tem esse grupo hidroxilo no carbono 2'. Então, é um grupo extra nesse material genético. E as enzimas e as proteínas que lidam com esse material genético são bem específicos. Se tiver um grupo a mais, só 2 átomos, é uma diferença que ele não encaixa.
É uma chave diferente que não encaixa dentro da proteína. Isso significa que, em relação a essas afirmações que se faz, que essa tecnologia da vacina muda o DNA, são diferentes. São diferentes. E a gente não vê no corpo, nos processos naturais, o RNA não se mistura com O DNA. o DNA, mesmo com essas modificações que acontecem dentro do núcleo. E depois eu vou explicar, depois quando sai do núcleo, ele é destruído depois que é usado para criar a proteína. Ok, então vou desmanchar aqui mais um pouco. Daí eu vou desenhar, eu vou conversar sobre, vou abordar mais sobre o ribosomo, que é uma organela dentro da nossa célula, que a função dela é para traduzir o RNA mensageiro em proteína. Então, nós replicamos o DNA em RNA mensageiro, nós fizemos a replicação é quando a célula está dividindo e replica, cria uma cópia do DNA. Aquela informação específica. Quando a célula se divide em dois, daí tem que fazer uma cópia inteira do DNA inteiro que existe. Essa é replicação. Replicação, entendi. Transcrição é o que aconteceu aqui. Nós estamos fazendo uma cópia do gene específico que é uma necessidade. Exatamente. Daí agora nós temos que traduzir essa informação, esse material genético em proteína. Ok? Então, existe uma organela chamada ribosomo. Eu vou desenhar ela como uma esfera, que eu não sou eu não sou artista, eu sou cientista. Sem problema. Então, o que acontece, o RNA mensageiro que é maduro, depois que acontecem essas modificações do capacete e do poli-A, não chama mais pré-RNA mensageiro, chama RNA mensageiro maduro. É maduro. Ok. Então, o que acontece, o RNA mensageiro, vamos imaginar que é uma fita. Eu desenhei aqui igual uma fita, então vamos imaginar que é uma fita. E essa fita tem uma abertura aqui no ribosomo que dá para entrar essa fita. Então, quando essa fita é processada pelo ribosomo, vem aminoácidos que encaixam com a informação que está aqui no RNA mensageiro, daí começa a formar a proteína. Esses círculos aqui são aminoácidos. Porque proteínas são feitas de aminoácidos, né? Então, depois que passou essa fita por inteiro aqui no ribosomo, daí a proteína tem todos os aminoácidos necessários para ser completo. Daí depois tem um processo que a proteína é dobrada de uma maneira certa para ter a conformação correta para ter a sua própria função. Mas o mais importante é entender que o nosso corpo, para proteger o DNA, o nosso material genético, a gente faz uma cópia do gene que tem a formação para produzir a proteína que é necessária. Daí depois tem algumas modificações que são feitas para ela poder sair do núcleo. Só sai a cópia. E só sai a cópia. O DNA continua intacto, inteiro. Daí a proteína é produzida usando a cópia do gene, que é o RNA mensageiro maduro. Fora do núcleo. Fora do núcleo. Isso aqui acontece no citosol, no citoplasma. E depois que o RNA mensageiro foi usada pelo ribosomo, essa cópia pode ser usada várias vezes por ribosomos. Criando a proteína específica. Exatamente. Daí tem várias cópias dessa proteína, porque no nosso corpo a gente precisa mais do que uma cópia só de proteína. A gente precisa de várias, porque tem bilhões de células no nosso corpo, né? E também, mesmo dentro da mesma célula, precisa de várias cópias. E depois que criou esse mundo de proteína que era necessário, o que acontece com o RNA? O que acontece é que tem um sinal celular que reconhece que tem vários ribosomos ativos e dá para detectar quantas proteínas foram feitas. Daí o ribosomo se encaixa de novo no aparato Golgi. Não vou entrar muito em detalhe, mas a célula consegue ver que fez o trabalho está feito,
suficiente cópias dessa proteína para sobreviver. Então, ela consegue ver essas cópias do RNA mensageiro e quando tem essas modificações do capacete no lado 5' e o poli-A no lado 3', a célula sabe, eu tenho que destruir isso. Já foi usado, destrói. E isso acontece, daí acabou o ciclo. Acabou o ciclo. Nós traduzimos, nós fizemos a proteína, então daí é digerido. Essa cópia de RNA mensageiro é digerida, é destruída. Acabou. E isso acontece todo dia, toda hora, todo segundo. Está acontecendo agora no meu corpo, tá agora no seu corpo, quem está assistindo está acontecendo isso. Exatamente. E é assim que Deus protege o nosso DNA. Foi assim que Ele projetou esse sistema, a nossa célula. Qualquer proteína que é preciso no meu corpo, no seu corpo, no nosso corpo, uma cópia é feita dentro do núcleo, com base no DNA, e expele-se, traduzindo de forma bem simples, expele-se isso para fora. Uma vez fora do núcleo, criou a proteína, acabou, joga fora aquela cópia que foi. E o DNA continua intacto. O DNA continua intacto. E essa cópia de RNA mensageiro não consegue entrar de volta dentro do núcleo. Oh, boa questão. Ela não consegue, isso não existe dentro do corpo. Porque se pudesse entrar de volta dentro, imagina, eu poderia ter milhões de mutações de RNA misturando com DNA, mas isso também não é possível porque as enzimas e proteínas que fazem isso não se encaixam. Ainda que entrassem, não tem isso. Então você está me dizendo que Deus criou de uma forma esse negócio aqui tão protegido que sai, mas não entra esse RNA mensageiro de volta. E mesmo se entrasse, não tem risco de... São incompatíveis. São incompatíveis. Agora, se tiver uma vacina ou um remédio que usa só DNA, daí tem uma possibilidade. Só que essas vacinas não usam isso, usam RNA mensageiro, não DNA. Uau. Então, se for DNA, daí dá para imaginar, ok? O DNA entra dentro do núcleo, daí as enzimas não conseguem diferenciar entre o nosso material genético e esse DNA inserido e pode ser inserido dentro do nosso genoma. E fazer a mudança. E fazer uma mudança. Não é o caso porque não se usa DNA nas vacinas. Exatamente. Então, nós somos protegidos. Agora, entendendo tudo isso aqui, como é que funciona a vacina? Ok. Porque você explicou tudo isso para a gente chegar lá, né? Tem que saber esse processo. É um requisito. Talvez esse daqui... seja melhor. Talvez para ser mais molhadinho, não sei. É um requisito necessário para entender como é que funciona a vacina. A gente tem que entender como é que funciona endocitose, exocitose e tradução de DNA para RNA transcrição de DNA para RNA e tradução de RNA em proteína. Então, vou desenhar aqui membrana celular. Eu vou escrever aqui. Membrana celular. Então, a formulação da vacina. A vacina, eles tentaram imitar a vesícula. Então, tem os lipídios. Outra coisa que é importante, a nossa célula, a membrana celular, não são só fosfolipídicos. Lipídios, quer dizer. Não é só isso aqui. Tem outras moléculas que existem nessa bicamada fosfolipídica que ajudam essa membrana celular ser estável, tipo colesterol, DMG, DSPC. São tudo gorduras. Lipídios é uma gordura. São gorduras que ajudam a manter a estrutura dessa membrana celular. Então, esse nanopartículo lipídico que existe na vacina é igual a uma vesícula. Vesícula, explica de novo pra gente o que era a vesícula que você mencionou, que não é, senão pode pensar que não é o órgão, não tem nada a ver com o órgão. É uma bolinha de membrana celular que quando algo tem que sair ou entrar dentro da célula, ela se emenda ou se funde com a célula. Então, eles imitaram uma vesícula natural usando os mesmos lipídios. Então, que já existem no nosso corpo. Que já existem no nosso corpo. Então, se você pesquisar no Google quais que são os ingredientes da vacina, você vai ver
colesterol, Que tem, no nosso corpo, DMG, DSPC, tudo existe no nosso corpo. Ou seja, natural. É natural. Ok. E outra coisa, todos os ingredientes da vacina são naturais, menos um, que é Dessa vacina da Pfizer Moderna. e Moderna. Da Pfizer, talvez você não... Da Pfizer eu não pesquisei. Ok. Mas da Moderna, só um ingrediente, que não é natural. Que é um lipídio que eles desenvolveram, que é sintético, mas não quer dizer que é uma coisa... Prejudicial. Sim. Exatamente. É só tentando imitar o que existe no nosso corpo, porque isso aqui, em formulação, não é estável. Então, eles tinham que desenvolver alguma coisa que seria mais estável. Então, essa vesícula tem é composta desses ingredientes, né? DMG, DSPC, colesterol e vários outros. Só pesquisar no Google você vai ver. E dentro desse, a gente chama esse aqui do nanopartículo lipídico, né? Nanopartículo lipídico. Dentro tem o RNA mensageiro. E é um RNA mensageiro maduro. Não é pré-RNA mensageiro, é RNA mensageiro maduro. Tem o capacete e tem o caldo poliar. Então, o que isso significa... A única diferença é que ele não saiu daqui. Exatamente. Foi injetado externo no corpo, seria isso? Exatamente. Mas é igual àquele que saiu daqui? É exatamente igual ao do que sai daqui. Essa é a tecnologia que você disse que já estavam estudando já alguns anos atrás. A gente pode chamar de tecnologia, mas também é só entendendo como é que funciona... do funcionamento do próprio corpo, natural. Exatamente. Então, os cientistas conseguiram... eles pensaram, como é que a gente pode usar isso na medicina? Daí eles pensaram nessa... É uma imitação de algo que já ocorre no nosso corpo, é isso? Exatamente. Então, esse RNA mensageiro tem o código para fazer uma proteína que existe na vacina, na capa dura da vacina, do vírus. Desculpe, do vírus. Então, eu vou desenhar aqui só acho que todo mundo já sabe como é que é o formato do coronavírus, que já tem várias fotos, né? Várias imagens na internet. É uma esfera, né? Vamos dizer, e tem umas espinhas, né? Umas espinhas, assim. Eu vou colocar aqui, tipo, outra linha aqui para... Porque é assim que aparece, né? Nas fotos e nos vídeos na internet. E dentro do vírus tem o material genético, né? Então, o que existe dentro da vacina é o RNA mensageiro, que é o código para fazer essa proteína de espinha. Porque o que acontece quando esse vírus entra dentro da célula, ele entra por meio usando essa espinha. Então, se o corpo consegue detectar isso e criar anticorpos, daí tem uma defesa para lutar contra o coronavírus. Então, seria como se isso aqui se encaixasse e entrasse por meio dessas espinhas, ao entrar no corpo. É um processo diferente da vesícula, mas ele consegue entrar dentro da célula por meio desses espinhos, dessas espinhas. Então, o que existe dentro da vacina é o RNA mensageiro, que tem o código para fazer só parte dessa proteína espinha que existe do lado de fora. Então, em vacinas tradicionais, no meio tradicional, eles colocam a vacina no inteiro, ou morta, ou com material genético do vírus. Eles colocam o vírus inteiro ou enfraquecido dentro da vacina. Essa tecnologia não faz isso. Essa tecnologia não faz isso. Só tem um material genético que tem a informação para produzir parte da proteína espinha que tem. É só uma parte do vírus. E o nosso corpo produz. Que vai produzir. Ou seja, não é nada inserido. Não, é como se fosse a vacina. Vou tentar explicar de uma forma leiga. Se estiver errado, você me corrige. É como se essa vacina estimulasse o próprio corpo combater o coronavírus sem injetar o próprio vírus. Exatamente. É isso mesmo. Me parece ser até mais seguro. É bem mais seguro, porque não tem vírus aqui. É só só informação para criar parte da capa dura da proteína que existe no exterior, na capa dura do vírus. Então, o que acontece?
vamos simplificar. Vamos dizer que é uma esfera de gordura com o material genético dentro. Ele entra dentro da célula igual eu mostrei antes, no mesmo esquema. Endocitose. E ela se emenda aqui com a membrana celular, daí o RNA mensageiro entra dentro da célula. Então, quer dizer, vamos desenhar igual eu desenhei antes, com uma fita, né? 5 linhas, 3 linhas. Porque ele é igual àquele que sai daqui, mas ele vem, ao invés dele sair do núcleo, ele vem de fora e entra na célula. Aí fica a pergunta que talvez alguém esteja fazendo agora. Você disse na primeira explicação que esse RNA mensageiro, que já é maduro, ele, depois que ele criou, a célula criou toda a proteína necessária, ele não volta. O próprio organismo expulsa. Isso também acontece com o RNA mensageiro vindo da vacina. Ele não sai do núcleo, ele entra por fora, mas depois que ele fez o trabalho, o corpo espere da mesma forma, destrói da mesma forma. Exatamente. Uau! Então acontece o mesmo esquema. O RNA mensageiro vai no ribossomo, o ribossomo traduz o material genético em proteína. Daí, depois que é feito certo no tanto de vezes, daí a célula consegue ver que foi usada várias vezes e que tem um nível suficiente de proteína e destrói. Elimina e é digerido e destruído. Agora a célula criou a proteína. E o que acontece quando o vírus chega na célula com essa proteína criada agora? Ou seja, o resultado da vacina. O resultado da vacina é que dentro da célula tem cópias, né, dessa espinha, proteína espinha. Que é aquela que você desenhou. Que é essa aqui. E o nosso corpo, o nosso sistema imunológico consegue detectar que isso aqui é um corpo estranho. Não é bem-vindo. Não é bem-vindo. É uma coisa que não existe no nosso DNA, é uma coisa que tem que ser eliminada. Então, o nosso corpo cria anticorpos, né? Desenhado assim, anticorpos, geralmente. Para destruir isso daqui. Para destruir isso aqui. Que o próprio corpo criou. Isso aí sem vai acontecer igual quando chegar o vírus. Exatamente. Então, quando o nosso sistema imunológico detectar essa proteína espinha nesse vírus, fala assim, já sei que isso aí é uma coisa que a gente tem que eliminar. A gente já teve ela por aqui, a gente eliminou. Exatamente. Então, daí o nosso sistema imunológico detecta e destrói o vírus. Daí o vírus não consegue replicar dentro da nossa célula. Uau! Você sabe que a gente conversou por telefone, mas agora ficou claro. Agora é meio que abstrato, né? Sem ter um visual, difícil. No desenho é mais fácil. Muito interessante, muito interessante. Então, para resumir, o RNA mensageiro dentro da vacina é o código para fazer parte da proteína, entra dentro da célula, usa o mecanismo que já existe natural que se faz todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, produz o número suficiente de cópias dessa proteína espinha. O nosso sistema imunológico detecta isso e sabe que é um corpo estrangeiro, cria anticorpos e treina o nosso sistema imunológico para detectar quando chegar o vírus, para destruir o vírus. Ok, entendi. Agora, uma das muitas questões que você, inclusive, mencionou, que é uma falácia, uma inverdade que se propaga na internet, é que muda o nosso sistema imunológico. O nosso DNA. Pelo que você explicou aqui, o DNA nem fez parte de nada. Ele não entra aqui, não... Exatamente. Está intacto o DNA, é isso. E foi por isso que Deus projetou a nossa célula dessa maneira, para proteger o nosso DNA. Nada entra lá. Se pudesse entrar, poderia ter algum dano. Mas a tecnologia está usando um mecanismo que o nosso corpo já usa, não está tentando fazer nada diferente ou inserir nada dentro do núcleo, e é assim que o nosso DNA é protegido. Puxa, não, maravilhoso. Maravilhoso, é realmente. E eu fico pensando uma pessoa que não crê em Deus, nem vou dizer um ateu, mas uma pessoa que não acredita em Deus, não tem nenhum tipo de ligação religiosa, quando estuda isso, estudando, você consegue enxergar Deus nisso aqui? Você como pesquisador? Com certeza. Só Deus poderia projetar uma coisa dessa, é incrível.
Absolutamente incrível. Isso aqui não poderia ter acontecido por acaso, porque é muito bem projetado e de uma maneira que protege tudo. É Uau. absolutamente maravilhoso. Quando eu estava estudando sobre isso, aumentou minha fé. Que Não, benção. tipo, não dá para Para dizer que foi acaso, né? não pode ser por acaso. Quando você Impossível. ouve, vê, assiste na internet uma pessoa dizendo que você já ouviu pessoas dizendo na internet que muda o DNA? Várias Você já viu? vezes. Qual é o Várias vezes. argumento que essa pessoa dá? Ou não tem argumento, é simplesmente ela fala algo que ela ouviu e ela não tem argumento. Então, o argumento seria só poderia acontecer se o material genético não fosse RNA mensageiro maduro. Se for DNA, existe uma possibilidade de entrar dentro do núcleo, o DNA, porque o núcleo deixa DNA entrar dentro dele. É uma coisa natural. Então, se tiver uma vacina que tem DNA, é possível que ela entre dentro do núcleo e é possível que pode se misturar no nosso DNA. Não tem uma grande possibilidade de acontecer, mas é possível. É uma possibilidade minúscula. Mas isso chega a se fazer em algum experimento para alguma coisa ou não? Tem alguns cientistas que fazem isso para... É permitido fazer isso em laboratório, cientista, ou não? Com animais e plantas é permitido fazer esse tipo de experiência para misturar os genes de uma espécie com outra para ver o que vai acontecer. A nível de ser humano, não. Nível de ser humano, não. Um gene que é usado muito nesse tipo de experiência é... não sei como é que fala em português, mas a gente chama de GFP. É uma proteína que produz uma luz ultravioleta, que é verde. Em inglês é Green Fluorescent Protein. Uau. Então, nas experiências, eles colocam esse gene perto ou dentro do gene que eles estão estudando para estudar quais que são os efeitos do gene. Então, porque eles conseguem ver no microscópio essa luz ultravioleta, então dá para estudar. O fato é que não é o caso da vacina. Não Tem algumas vacinas do Covid que não tem essa tecnologia, né? Tem. Quais são as que... a Moderna está usando essa tecnologia, a Pfizer e qual mais? Você recorda? Pelo que eu saiba, só a Pfizer e a Moderna usam essa tecnologia de RNA mensageiro. Ok. Tem algumas outras que é a tecnologia comum, que é parte do próprio vírus. Ou o vírus inteiro. Ok. Muito bem. Bom, eu tinha pergunta para fazer a diferença do RNA e do DNA, mas você já respondeu aqui. Agora, talvez uma última pergunta. Nós temos aqui, o Luiz quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Luiz, eu faço a minha última. Qual é a pergunta? Ok, o Luiz é o que está aqui por trás das câmeras, ele está coordenando tudo aí. O Luiz está perguntando se você acha que tem possibilidade desse vírus ter sido criado dentro de laboratório ou não. Ou se foi, na sua opinião. Eu não acho que foi. Agora, se é possível, eu não sei. A gente consegue estudar o RNA mensageiro, o material genético dos vírus, e nós conseguimos... A gente tem um meio de produzir as proteínas e inclusive, quando um vírus infeta uma célula, ela usa mais ou menos o mesmo meio. Ela insere o material genético e usa o mecanismo dentro da célula para se replicar. Então, nós temos uma maneira de... Não sei se dá para criar um vírus novo, mas para recriar um vírus que já existe, dá para fazer isso. Agora, eu não sei. Eu sei que Deus está em controle desse mundo e que Ele permite que Satanás tenha algum poder nesse mundo e para criar pestilências e doenças. Mas eu inclusive, o conteúdo do meu vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior,
dar uma voltada aí, e pandemia e teoria da conspiração, né? Desculpa, continua. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. Eu não acho que foi criado por humanos. Se foi criado por Satanás, pode ser. Uhum. Deus permite, Deus permite que algumas ponto. coisas acontecem. É parte do julgamento dele, né? Nessa terra. Então, mas eu não creio que foi criado por humanos. Ok. Aí a minha pergunta final seria: você acha que teríamos como... você acha que teríamos como controlar essa pandemia sem uma vacina? Eu acho que não, porque essa doença é altamente fatal, mata muitas pessoas e, inclusive, essa nova mutação que surgiu no Reino Unido do coronavírus parece que tem a mesma fatalidade, mas é bem mais transmissível. Inclusive, a Moderna e a Pfizer, eu creio que a vacina também combate contra essa mutação. Mas com a doença que espalha tão rapidamente, que é tão fatal, sem algum meio de se proteger, não tem como. Seria bem difícil. Seria bem difícil. Bem difícil. Me perdoe, eu falei a última pergunta, mas me surgiu aqui uma pergunta que a gente vê também muito nas redes sociais sobre o tempo da vacina. Porque, pelo que eu pesquisei, ela está sendo aplicada nas pessoas, mas de maneira emergencial, né? Ou seja, a pergunta é: continua-se fazendo pesquisas para aprofundar o conhecimento da vacina, não dessa tecnologia, porque você mencionou que a tecnologia já existe e tal, está usando alguma coisa até que o corpo humano já pratica cotidianamente. Mas continua-se, a Pfizer, a Moderna, continua fazendo experimentos com a vacina especificamente para realmente chegar ao 100% de certeza e de que realmente não tem nenhum efeito colateral. Porque as pessoas questionam muito tempo, né? Pouco tempo, etc. Continua, ou não, é só isso, pelo que eu ouvi, está sendo aplicada a vacina por uma permissão de emergência, né? Eles continuam pesquisando, sim, porque eles fizeram a pesquisa em adultos, né? Entre 18 anos e... eu acho que 65 ou 55, eu tenho que ver, não tenho certeza. Mas tem outros grupos de idade que eles têm que pesquisar para ver se é seguro. Então, eles estão fazendo a pesquisa agora em crianças e adolescentes até 18 anos e também para os mais idosos, mais de ou 55 ou 65, eu tenho que ver. Ok. Então, mas em adultos de 18 acima, até 55 ou 65... já tem dados suficientes para ver que é seguro. Então, só porque essa tecnologia foi desenvolvida rapidamente, quer dizer... a tecnologia não... A tecnologia demorou anos para desenvolver, mas... agora está sendo aplicada Está sendo aplicada. Foi só uma questão de qual que é o código do RNA mensageiro para fazer essa parte da proteína e colocar dentro dessa esfera de gordura. Ou seja, a tecnologia já estava sendo usada, pesquisada, etc. Exatamente. Tem vários programas na Moderna que usa essa tecnologia, então já é bem estudada. Mas, então, a única questão foi: o coronavírus apareceu, vamos tentar usar essa tecnologia e está funcionando. Está funcionando. Muito bom. E eu, particularmente, quando eu começo a analisar, primeiro, agora uma opinião minha, que sou leigo no assunto, mas quando eu começo a analisar, por exemplo, a eficácia da vacina do flu, 45%, 50%, parece que no máximo 55%. E você já até explicou por quê. A eficácia da vacina do Covid chegar a 90%, 95%, num curto espaço de tempo, eles aplicarem essa tecnologia e está dando tão certo, é prematuro dizer talvez? Mas pelos dados que eu tenho analisado como leigo, eu consigo enxergar a mão de Deus também, porque Deus não quer que seus filhos sofram, Deus não quer que uma pandemia assole o mundo como está acontecendo. Já fiz o vídeo aí, pandemia e conspiração, teoria da conspiração. Deus permite, mas não é da vontade dele, né? Então ele dá sim sabedoria
E pode ser que seja esse o caso, né? Deus dando sabedoria para os cientistas, para vocês pesquisarem isso, descobrirem isso e fazerem essa aplicação. Então, podemos acreditar sim, né? Com certeza, com certeza. Tudo que é bom vem de Deus, não é? Exato. Então, isso aqui é uma coisa boa, é uma solução para esse problema do Quantas vidas já está salvando, né? Já está salvando. Exato. Cris, muito bom falar com você. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. E eu não sei se vai surgir alguma dúvida aí, alguma coisa. Se surgir, eu te passo e quem sabe a gente faça uma nova rodada, alguma coisa assim. Mas muito obrigado por enquanto. E Deus continue abençoando você, dando a você sabedoria. Enfim, Deus usa os cientistas, eu acredito. É claro, aqueles que se permitem usar. E Deus continue te usando. Obrigado. Obrigado mesmo pelo tempo disponível. Meu prazer. Obrigado, pastor. Canal Busca, Deus abençoe você. Obrigado aí, o Luiz, que está ali nos bastidores. Nós estamos aqui gravando na igreja. E o Luiz está ali nos bastidores. E foi uma agradável conversa aqui com o Cris. Eu espero que, de alguma forma, você tenha tirado dúvidas, questionamentos. E repasse esse vídeo para pessoas que talvez você saiba que esteja com algum medo, com alguma dúvida em relação a essa vacina, não querendo tomar. Pelo que a gente viu aqui, ela é muito segura. Então, infelizmente, tem sido propagada na internet tanta coisa ruim, tanta má notícia. Essa é uma boa notícia. Então, compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir também essa entrevista. Deus abençoe você, canal A Busca.